Boa noite, colegas, diretores, grupo maravilhoso. A cada encontro que nós estamos passando, a gente vai se fortalecendo, conhecendo mais um ao outro, conversando e cada vez tornando mais um compartilhamento de ideias com um propósito no qual a gente pode aplicar em nossas escolas e também transformar isso em realidade. Boa noite, Ivanilda, seja bem-vinda. Hoje, o nosso encontro, dia 8/7, vai tratar exatamente do assunto observação de sala de aula com a recomposição das aprendizagens, né? Então, nós vamos focar hoje na observação de sala de aula, e também falar sobre a recomposição das aprendizagens. Eu coloquei para vocês o material que vocês precisavam ter em mãos para hoje a gente estar trabalhando, discutindo, compartilhando, observando aquilo que realmente os dados nos mostram, o que eles querem nos mostrar, e o que nós precisamos fazer para o direcionamento das ações, principalmente no que se trata da recomposição da aprendizagem dos nonos e dos terceiros anos, tá? Relembrando um pouquinho do nosso momento até no encontro de hoje, tá? Que nós tivemos 3 encontros, e nesses encontros nós trabalhamos a docência compartilhada, que também vem de encontro com a recomposição da aprendizagem, no qual a gente vai trabalhar hoje, tá? De que maneira isso acontece, como isso acontece. E no terceiro encontro, a organização do dia de estudo e planejamento, que vai ser o segundo momento do segundo dia de estudo e planejamento que será realizado por vocês nas escolas, tá? Estudo no qual você vai dirigir frente aos seus colegas, que você vai conduzir juntamente com a sua equipe de pedagogos, de como será o planejamento para o segundo semestre, o que irá ser trabalhado. E no encontro de hoje, nós vamos potencializar a observação de sala de aula como uma ação prioritária, tá? O que nós precisamos fazer? De que maneira nós precisamos fazer, elaborar, conduzir e observar as aulas da recomposição da aprendizagem para que realmente ela se torne efetiva e se torne concreta. E nós precisamos relembrar do segundo encontro, tá? E hoje, nesse nosso quarto encontro, nós vamos falar bastante, colegas, tá? Nós vamos interagir bastante. E vocês vão precisar colocar e compartilhar com os colegas de vocês tudo aquilo que durante este encontro vai nos proporcionar para que realmente nós conseguimos interagir uns com os outros e que a gente possa extrair algo propositivo para podermos também aplicar em nossas escolas ou fazer uma implementação em nossas escolas. E também entender de que maneira está sendo conduzido nas escolas de vocês, tá? E aí, no segundo encontro, nós tivemos uma lista lá, né, que é um checklist, uma lista, com 3 principais ações que precisariam ser desenvolvidas para esses próximos 15 dias. Lembram? Todo mundo lembra? Tá? E que vocês escreveram isso lá no portfólio de vocês.
que vocês registraram no portfólio de vocês. E eu gostaria que alguém já iniciasse contribuindo uma ação que tenha obtido êxito durante essas 2 semanas nas quais foram feitos já o registro. Quem gostaria de contribuir conosco? Senão eu vou chamar. Quem gostaria de compartilhar uma ação que foi elaborada, registrada lá no portfólio, daquelas 3 ações que foram atribuídas no checklist e que realmente obteve êxito durante essas 2 semanas nas quais se passaram, que era para os próximos 15 dias. Quem gostaria de compartilhar conosco? Muito bem. Pode Posso falar. Então? Pode. Aqui também, só um pouquinho. Vou ter que baixar aqui. Nós fizemos um alinhamento entre o pedagógico, o professor e a direção e também a tutoria. Essa foi uma das ações que a gente fez sexta-feira da semana passada. Tá. E esse alinhamento, Rony, a Ieda pode contribuir também, né? E esse alinhamento tinha qual propósito em relação ao que foi feito esse alinhamento? Em qual direcionamento? Já para o plano de ação. Ah, muito bem. Daquilo que vocês iriam elaborar no plano de ação para o segundo semestre em relação à recomposição da aprendizagem. Isso? Exato. Muito bem. Ótimo. Bacana. Não deixa de ser algo a ser efetuado, realmente elaborado para que ocorra, né? Se você está colocando isso e você vai fazer esse registro no segundo momento, juntamente com os seus professores, do que é necessário fazer, isso está tudo já organizado e planejado para que você consiga novamente repassar para os seus professores, reorganizar aquilo que não deu certo no primeiro semestre e aquilo que deu certo dar continuidade, conseguir melhorar ainda dentro daquilo que é possível, para que tenha um bom resultado no segundo semestre de acordo com o planejamento. Muito bem. Mais alguém que gostaria de contribuir? Ivanilda. Oi, boa noite. Boa noite. Uma das ações que eu senti assim, que valorizou muito a questão da docência compartilhada entre os alunos foi a gente fazer o simulado interno da gente e fazer a premiação e depois dividir eles por grau de defasagem. E muitos deles conseguiram ter um avanço, sair do... A gente dividiu o grupo 1, grupo 2, né? 3, 4, e daí, conforme eles iam tendo os avanços, ia sendo premiados e mudando, fazendo uma rotatividade dentro da sala de aula, né? Com o ambiente, né, da sala de aula mesmo. E assim, eles ficaram assim, bem motivados com pequenas premiações, caixa de bombom. Então, eu senti assim que essa ação deu certo. E assim, então, Ivanilda, conte para nós, tu tem docência compartilhada, né? Tenho. Tá. E isso fortaleceu essa docência compartilhada, essa ação que foi elaborada no processo que foi conduzido pelos professores através dessa avaliação do layout da sala de aula. Você acredita que os seus professores conseguiram
de uma maneira ou de outra, fortalecer essa docência compartilhada? Eles conseguiram interagir entre esses professores junto com os alunos? Sim, porque os alunos estavam muito motivados. Então, daí, a partir do momento que daí também foi criado um quadro em forma de pizza, né? Então, conforme eles foram avançando lá no quadro, porque o foco que os nossos alunos estavam com 49% de erro. Então, conforme eles iam avançando ali no quadro que a gente mesmo criou, né? Lá no formato de pizza, o foco deles era ir para o verde, era sair do vermelho, né? Ir para o amarelo e ir para o verde. Então, ninguém do grupo que estava sendo dividido queria ficar no vermelho e no amarelo, queria ir para o verde, né? E isso, assim, eu vi que deu uma motivada com os nossos alunos em relação a isso. Muito bem. Quem mais gostaria de contribuir? Hoje o nosso encontro é de bastante interação, tá? Então, assim, nós precisamos interagir um com os outros para que a gente possa entender como que está o andamento do processo e a gente extrair algo positivo para as nossas escolas, tá? Bom dia, gente. Tudo bem com você? Então, vamos lá. Quando a gente compartilha uma ação que a gente obtém êxito durante os primeiros dias, ou seja, que nós elaboramos uma ação ou que nós pensamos em uma ação para que seja de uma forma ou de outra próxima, imediata, ou que seja construída logo na escola, a gente não consegue fazer a observação daquilo que foi elaborado, a não ser pelas avaliações. Se realmente aquilo te trouxe retorno ou não, tá? Mas essa construção contínua daquilo que é elaborado como ação propositiva, que realmente vai ter um propósito final daquilo que você está pensando lá no planejamento dessa ação, ela só vai nos demonstrar a partir do momento em que nós fizermos algo avaliativo, ou seja, através da avaliação e a demonstração desses números, tá? Então, vou colocar aqui também uma experiência da qual nós pensamos para um momento assim, como a avaliação do SAEB, ela é em torno de 3 a 4 meses, que é no final de outubro, início de novembro, é pouco tempo para a gente trabalhar tudo aquilo que seria necessário realmente para recompor as aprendizagens dos nossos estudantes. Porém, nós temos algumas formas de pensar também em relação a isso, no qual alguns descritores que apresentam fragilidade ou que apresentam uma certa dificuldade pelos nossos estudantes, eles possam fazer essa absorção de conhecimento com uma certa facilidade, tá? E eu vou citar um exemplo aqui. De matemática, um dos descritores que possui não desejado um número de acerto dessa habilidade é o descritor que relaciona a medida dos perímetros de figuras planas, tá? E quando a gente fala em figura plana e fala em perímetro, nós imaginamos, nós, juntamente com os professores, pensamos que esta habilidade e que esse descritor seria de fácil absorção de conhecimento e da habilidade pelos nossos estudantes. Ou seja, não seria difícil fazer o aluno entender o que é um perímetro de figura plana e ele ter este conhecimento, ter esta habilidade da medida do perímetro de figuras planas. Esses descritores nos quais eles estão colocados como descritores que poderiam ser fáceis entendidos
né, com uma facilidade maior de ter o entendimento dessa compreensão dos alunos, é o nosso foco para este momento. Nós não vamos conseguir trabalhar todos os descritores, nós vamos conseguir trabalhar alguns descritores. Mas quais descritores nós iremos trabalhar? Nós podemos trabalhar aqueles descritores que são de fáceis de fazer o entendimento aos nossos estudantes, para que eles tenham uma facilidade desse entendimento. Então, nós pontuamos alguns descritores nos quais eles podem conseguir com uma maior facilidade ter o entendimento agora, nesse próximo momento, início do segundo semestre. E eu acredito que nós melhorando alguns dos descritores, nós também já estamos fazendo a recomposição da aprendizagem, no qual é o nosso objetivo final. Além de recompor, eles obter essa habilidade e fazer o entendimento daquilo que está sendo proposto. Qual que é o objetivo, então, do nosso encontro de hoje? Tá? Potencializar a observação da prática, da observação de aula, tá? Formativa e qualificar o trabalho pedagógico, ou seja, apoiar a recomposição das aprendizagens, para que a gente tenha um melhor resultado nas avaliações externas, tá? E, além de tudo, aprimorar o uso dos instrumentos, que é o RCO, e o CAED, para que a gente consiga extrair os dados e realmente direcionar juntamente com o professor quais são as aulas de recomposição que podem ser trabalhadas dentro do RCO para subsidiar aquilo que está sendo observado por nós diretores, tá? Então, caminhar junto com o professor e mostrar para o professor aonde nós temos isso, aonde nós encontramos isso, tá? Que é no painel do CAED, naquilo que eu coloquei para vocês, que é o Look Studio, que vocês já podem deixar aberto aí para vocês analisarem e ir acompanhando também, tá? E dentro do RCO, quais são as aulas que complementam e que contemplam esses descritores nos quais o CAED, o painel lá do Look Studio, está mostrando para nós que não é satisfatório o seu rendimento. Após tantas observações que vocês realizaram, tá? Gostaria que outros dois contribuíssem agora. Responda para nós. Como deve ser uma boa aula de recomposição das aprendizagens? Como você poderia entender que seria uma boa aula de recomposição da aprendizagem? Tá? Como que seria esta aula? O que deve ter essa aula para ser uma boa aula de recomposição da aprendizagem? Quem gostaria de compartilhar conosco a ideia? Os professores têm que... não pode. Pode falar. Fala, Márcio. Quer falar, Márcio? Fala você, depois eu falo. Isso. Eu vou falar pouco, porque eu estou com a garganta em nada, mas tudo bem. Assim, acho que o professor tem que sentar os dois professores ali, né, na hora da atividade, eles trocar ideias de como que vai ser a aula deles, e não só ficar na teórica, mas também levar para o lado da prática a aula, porque eu acho que às vezes na parte teórica o aluno às vezes não entende, às vezes tem aluno que tem mais dificuldade, na parte prática ele vai aprender mais as situações ali de matemática ou de português, né? É isso. Então, resumindo assim, teria que ter mão na massa. Isso. Tá. Marisa. Isso. Concordando ali com o Márcio, engajamento, né, entre os dois professores, e se for um só, principalmente ele tem que dominar aquele assunto.
né? Porque a gente observa o seguinte, que a recomposição de aprendizagem, o estudante ele já tem uma dificuldade. E se o professor também tiver dificuldade no assunto, daí complica. E ser aquela aula gostosa, aquela aula que flui, aquela aula que a gente observa que os alunos participam, né, com exemplos práticos de preferência, assim como o Márcio citou também, se a gente conseguir alinhar, né, isso com exemplos do cotidiano, para poder tornar aquilo mais significativo para o estudante. E, claro, dinâmicas diferenciadas ali, de repente naquela aula um layout diferente da sala, alguma coisa nesse sentido, mas essa questão de layout também tem aulas que se aplicam e tem aulas que não se aplicam. Eu já assisti aula que teve que ser layout tradicional para funcionar, né? Mas, enfim, a gente ter o termômetro seria essa questão da a gente observar a participação dos estudantes. Quando a gente está fazendo uma observação de uma aula de recomposição, que nós estamos vendo que tem aquela troca, aquele diálogo gostoso entre alunos, estudantes, sobre o conteúdo da aula, a gente percebe que ela está fluindo, está tendo resultado. Muito bem. Exatamente. O que nós precisamos ter para que realmente ocorra, então, essa recomposição da aprendizagem, tá? Vou colocar aqui algo que muitas vezes até pode ocorrer nas escolas, ou de fato isso deveria ocorrer nas escolas, que é um hábito. Isso nós observamos no Chile, tá? Quando o professor adentra dentro de uma sala de aula, ele precisa colocar o objetivo daquela aula. O que ele gostaria que o Márcio, o Rony, a Ivanilda, a Marisa, enfim, todos aqueles que estão dentro da sala de aula compreendessem. E através desse objetivo, deixar bem claro qual é o andamento da aula, né? Por que está sendo trabalhado aquele determinado conteúdo, aquele determinado exercício? Por que precisa ter essa mão na massa? Por que precisa ter a interação do aluno? Por que o aluno precisa participar? Essa realmente é uma aula na qual a recomposição da aprendizagem vai fazer com que essa discussão em pares, a discussão ou a interação entre professor e aluno, entre os próprios colegas, fazem com que nós podemos perceber que esta realmente vai fazer parte do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Essa troca de experiência e esta conversa que nós estamos colocando aqui, compartilhando um com os outros, faz com que sempre nós estejamos aprendendo algo. E os nossos estudantes também são assim. Nós precisamos entender qual é o propósito do determinado encontro. O que o encontro quer nos mostrar? O que nós precisamos sair da aula, do encontro, sabendo? Tá? Então, isso precisa ser de uma maneira bem clara para os nossos alunos, tá? E uma das coisas que nós precisamos entender também é que a nossa aula ela vai ter um início, um meio e um fim. Então você precisa saber até onde você quer chegar para você concluir aquele determinado conteúdo, tá? E isso nós só vamos conseguir enxergar, conseguir observar através do planejamento que o nosso professor está executando e desse acompanhamento, para que possamos também auxiliá-lo nesse processo de desenvolvimento. Outra pergunta. Gostaria que outros contribuíssem, tá? Qual é o primeiro aspecto que você observa ao entrar em uma sala de aula de recomposição de aprendizagem? Ou podemos entender também o que faz com que uma aula de recomposição deixe de ser de recomposição, tá? Isso nós podemos, em relação às duas questões, entender isso. Mas qual é o primeiro aspecto que você, diretor, quando você está observando uma aula e você entra, né, dentro da sala de aula, ou que vai observar a aula, deixa ou
não é uma aula de recomposição, tá? Qual que seria esse aspecto? Ou qual seria o aspecto que você observaria que essa aula realmente é de recomposição? A primeira coisa que eu olho é o espaço físico, como que os alunos estão organizados, de que forma que eles estão, porque realmente na aula de recomposição da aprendizagem, como o Márcio disse, a colega também disse, tem que ter mão na massa. E se eles estiverem em fileiras, isso quer dizer que não está tendo uma atividade pautada, né? Com a mão na massa mesmo, né? De estar tendo assim as intervenções dentro dos escritores de menores acertos, o que não está sendo trabalhado só de forma em texto, não está sendo trabalhado de forma mais concreta. Muito bem, Vanilda. Elias, quer contribuir conosco? Oi, estão me ouvindo? Sim, Elias. A minha internet, o meu computador está meio travando. Daí talvez eu. Vai ter excesso, explica para ele que tem excesso semana que vem, Elias. Mas esse aqui é a data de compra mesmo que está vencendo. Mas assim, eu concordo aí com a colega e eu gosto de ver a postura do professor, né? O conteúdo que ele está trabalhando, como que essa parte que você falou aí, que vocês observaram no Chile, é o grande calcanhar de Aquiles nosso, né? É muito difícil você conseguir inculcar na cabeça do professor que na hora que ele for dar a aula, ele expor para o aluno esses tópicos, né? O que ele vai ensinar, o que ele espera que ele aprenda e aonde ele quer chegar. Isso é muito difícil, assim. Eu ainda não consegui isso. Embora tenha conversado, tenha visto algumas aulas até razoáveis, mas essa temática, essa organização, assim, que é o que chama a atenção do aluno, eu não consegui implementar ainda na minha escola lá, onde estou, e estou tentando trabalhar isso, e não dá para cobrar muito o professor, ele vem quase 50 quilômetros para dar aula para mim ali. E se eu começar a espremer muito, ele fala que não venho mais, porque a distância é longe, então tem que cozinhar ele com pouco fogo. Sempre está ao lado dele, incentivando, né? Sim, Apoiando não, ele, sim, né, Elias? sim, tem que Mas quando ir acolhendo, né? Isso aí, tem que ter acolhimento. E a gente precisa também estar ao lado do professor, auxiliando naquilo que é Sim. necessário, né? Mas assim, quando você entra numa aula assim para observar de decomposição, o que tu primeiro olha, Elias? Eu olho o que o professor está trabalhando. O que o professor está trabalhando? O conteúdo, que seria qual o conteúdo da recomposição? Que daí a gente já tem noção lá, né? Por exemplo, né, os descritores que eles têm dificuldade, a gente já fez esse apanhado, tudo. Aí eu vejo o que ele está trabalhando dentro daqueles conteúdos que eu sei que os alunos estão com dificuldade. E a forma como ele está trabalhando aquilo, se é uma forma que complica ou se é uma forma que descomplica. Isso é a primeira deixar coisa. Deixar claro para o aluno, né? Isso. É isso que eu observo. Muito bem, ótimo, Elias, ótimo. Janete, quer contribuir com seus colegas também? Depois, professor, eu preciso falar com o senhor sobre o meu portfólio, que eu estou procurando ele aqui e não encontrei. Mas não está perdido. Então tá bom. Janete. Então, eu também concordo com os colegas ali, até o que eu primeiro observo é a organização da sala, não só quanto ao layout, mas também a postura do professor perante a turma. Porque se você muitas vezes vem de uma hora de recreio e eles estão muito agitados, você primeiro tem que acalmar, tem que conversar para depois começar a aula, porque senão você não consegue obter o resultado, né, que você quer naquela aula.
Mas a primeira coisa que eu observo é a organização também da sala de aula. Isso. Muito bem. Quando nós, juntamente com a equipe pedagógica, não é um agendamento, mas uma conversa com o professor na sua hora atividade para fazer esse acompanhamento e observar, nós também entendemos qual é o planejamento do professor em relação à turma, em relação a determinada aula. E aí também vem de encontro com aquilo que a Marisa falou, com aquilo que o Elias comentou, com o que você comentou também, Janete, entender aquilo que ele está querendo propor com aquela aula, né? E se ele está querendo propor algo em que é necessário um layout diferente, uma mão na massa, por exemplo, com metodologias ativas, que é o estudo em pares, que é uma estação por rotação, que é técnicas, indiferente qual a metodologia que ele vai utilizar, utilizando uma metodologia ativa, também é necessário, com aquilo que o Rony colocou no chat, e a Ivanilda também falou, que é observar o layout da sala de aula, tá? Serialmente ele está propondo aquela atividade e ele está fazendo com que aquela atividade tenha o propósito através de uma metodologia ativa a ser utilizada e também com layout diferente dentro da sala de aula. Então, tudo isso no acompanhamento do planejamento, no acompanhamento da hora atividade, na conversa com o nosso professor, seja ele de forma pedagógica ou que você, diretor, esteja lá fazendo esse acompanhamento, essa conversa com o professor, a gente consegue visualizar como deveria ser realmente a aula de acordo com aquilo que está planejando. E isso também é muito importante, tá? E aí, quando você vai adentrar nessa sala, você também já é o primeiro aspecto que você tem na mente, que você vai observar se realmente ele está conduzindo da maneira na qual você pensa que ele conduziria aquela aula. E aí vem a questão de você sugerir, no feedback formativo, na conversa após a observação de sala de aula, como que você imaginaria que aquela determinada aula poderia ter um rendimento melhor, principalmente na recomposição da aprendizagem, com aquilo que você imaginou que ele pudesse estar elaborando, tá? Então, cada um observa um aspecto, ou é do próprio conteúdo, ou é do próprio layout da sala de aula, ou no simples desenvolvimento do professor, que não pode ser simples, mas que ele deve ser de uma forma firme, coesa, contínua e que tenha realmente qualidade em suas aulas. Muito bem. Continuando, tá? Vou fazer um questionamento e eu gostaria que 2 colegas contribuíssem. Quem ainda não contribuiu, para ajudar a compartilhar e contribuir. Eu falei que esse encontro é de bastante conversa, de bastante interação entre vocês, para a gente entender e para cada um conseguir extrair o que cada um está pensando em relação à recomposição da aprendizagem, tá? Com a observação de sala de aula. A pergunta é: como você se prepara para realizar a observação de sala de aula de recomposição das aprendizagens? Como que você se organiza para realizar a observação de sala de aula de recomposição das aprendizagens? Nós observamos bastante. Continuaremos observando, participando desse processo. Mas como você se organiza para fazer esse acompanhamento dessa aula? Carlos, não falou ainda, Carlos. Quer contribuir com os colegas? Pode ser. Boa noite. Boa noite. Não só na recomposição de aprendizagem, mas em qualquer aula que eu vou observar, porque nós temos recomposição somente no 9º, né?
E o nosso terceiro ano não tem recomposição, tem a língua portuguesa 1, 2, mas eu sempre gosto de analisar a turma no geral. Desde a postura do professor, aquilo que o professor tá aplicando, a forma que a sala está organizada, porque isso manda muito, né? Querendo ou não, né, principalmente nessas aulas de recomposição, precisa ter alguma coisa diferente. Precisa ter alguma coisa que cative o aluno. Porque aquela mesmice, aquele conteúdo diário, o texto, isso ele já tem. Ele precisa ter algo novo. Eu tento observar tudo isso. Eu tive a sorte que as professoras que estão nas turmas de recomposição de aprendizagem da minha escola, até cito porque são maravilhosas, professora Doralice e professora Giane, que são excepcionais. Professoras assim, que a professora Doralice pediu até aposentadoria, só está esperando, mas é aquela professora que se dedica, que prepara, que corre atrás mesmo. E todas as vezes, eu gosto sempre de perguntar para os alunos, só os alunos, para ver como que tá, e na maioria das vezes, quase que em todas, eu recebo, assim, elogios dessas professoras. Então, isso, eu gosto de olhar um contexto geral, né? Como eu sempre digo, a escola é viva, então, claro que um dia vai estar melhor, um dia não vai estar tão bom, porque são momentos, mas na maioria das vezes, são excelentes as aulas que eu tenho observado, e eu fico triste porque a minha escola não vai poder participar do SAEB esse ano. Eu tenho certeza que com as turmas que eu tenho, a nossa nota seria excelente. Que bom. Por mais que você não irá participar pelo número de alunos, Carlos, mas você conhece os seus alunos. E você saberia dizer exatamente quanto que eles poderiam atingir e qual o potencial que eles poderiam alcançar, né? E quando a gente realiza a observação de sala de aula, principalmente como que a gente se organiza para isso, o que você comentou, ela é fundamental. A aula, juntamente com o professor que nós vamos observar, ela precisa ser diferente. Se ela não for diferente, ela não é uma aula de recomposição, ela é uma aula normal, tradicional, tá? Então, quando nós pensamos aquilo que você comentou, exatamente isso daqui, ó. Qual é o aspecto que você observa ao entrar em uma sala de aula de recomposição? É que realmente ela é diferente, que não é uma aula normal. O professor está tentando promover algo diferente para que os alunos, além de fazer o entendimento ou de ser cativados por aquilo que é algo diferente, está trazendo de uma forma diferente o determinado conteúdo. Porque a habilidade desses conteúdos não é somente do 9º ano ou da 3ª série. Ela vem de todas as séries do ensino fundamental. O descritor que nós vamos estudar hoje de português e que nós vamos observar juntamente com os colegas, ele não é somente do 9º ano, ele precisava ter as habilidades lá sendo desenvolvida no 6º ano, no 7º ano, no 8º e até lá no 5º ano do ensino fundamental. Então, tudo isso é algo que precisa ser construído gradativamente. Não é no último momento que nós vamos conseguir, em plenitude, fazer com que realmente ele consiga obter aquela habilidade. Nós podemos diminuir a dificuldade do entendimento dele e melhorar o processo dessa forma de escritor para o nosso estudante conseguir desenvolver com uma determinada habilidade que ele fez. E aí vem a taxonomia de Bloom, que nós não podemos esquecer, que nós temos vários níveis, até onde que o nosso estudante consegue, tá? Ele consegue só entender, ele consegue analisar, ele consegue criar, ele consegue produzir. Então, nós precisamos entender, através dessa taxonomia, aquilo que realmente é o nosso aluno e quais são os níveis de aprendizagem que eles estão colocados. E isso é fundamental, tá? Luciana, quer compartilhar, então, um pouquinho também? Como você se prepara a observar a sala de aula de recomposição da aprendizagem? Bom, primeiro o tempo, né? Um cronograma, um combinado com o professor, uma conversa antes com o professor,
a gente verifica em conteúdo, né, que está sendo trabalhado, se o professor está dando uma sequência. É isso. Uhum. Você tem uma sequência lógica daquilo que Isso. está sendo trabalhado. Nós Muito temos bem. a recomposição todas, né? O multiano tem do 6º e 7º, 8º e 9º a recomposição da aprendizagem. Ah, você tem multisseriado? Isso. E daí, nessas turmas, as plataformas ficam todas para recomposição da aprendizagem. A Redação Paraná e o Matific, ele fica tudo na recomposição. Que beleza! E você está observando assim que está sendo legal para os alunos recompor desde o 6º ano, 7º e 8º, que está sendo benéfico? Eu acho bem válido, está sendo bem proveitoso, sim. Quem sabe seja uma sugestão que pode ser colocada, né? Para que Sabe, essa na frente, recomposição né, não vai fique ser... que não fique só no 9º e que realmente seja efetivada em todas as séries essa recomposição, né? Isso. Uhum. Bacana. Legal o teu depoimento. Muito bem. Então, aqui, para a gente se aprofundar, a gente precisa ter algo assim que tenha uma sequência, né? Uma das coisas é conhecer o planejamento do professor, que a gente precisa entender, né? Estar ciente do que foi combinado com esse professor daquela turma, para que a gente possa fazer o acompanhamento e o entendimento daquilo que está sendo observado, né? Verificar se o professor está utilizando todos os materiais que foram disponibilizados para ele fazer essa recomposição, ou seja, tem os livros do Acerta Brasil, tem os slides lá, que são as aulas do RCO, que tratam exclusivamente da recomposição com os descritores. Vocês conseguem observar lá naquele Look Studio que tem realmente isso, depois eu vou explicar para vocês, tá? E se a aula realmente, como diz o nosso amigo Elias, se ela está sendo realizada de acordo mesmo com uma recomposição de aprendizagem, que nem o Carlos comentou, tá? Com o componente curricular de uma maneira diferente, assídua, e que tenha realmente um propósito a aula e que esteja sendo ensinado aquilo que é uma necessidade de recomposição, tá? Não podemos deixar que os nossos professores percam o foco da recomposição. Eles precisam focar na recomposição. E o que é a recomposição? É algo em que os nossos estudantes apresentam fragilidade e defasagem de aprendizagem, tá? Como que nós sabemos isso? Através das avaliações externas, através dos dados que o simulado do CAED, as provas Paraná apresentam para nós, as avaliações externas, elas nos demonstram tudo aquilo que os nossos alunos possuem como fragilidade de aprendizagem, que a aprendizagem não se encontra no estado, no mínimo, adequado, tá bom? E aí, nós podemos ter esses dois itens ali, tá? Que é uma observação, um olhar direto, que nós precisamos entender o que esses dados nos mostram para a melhoria da prática pedagógica, e se esses resultados, avaliações externas, tá? Realmente possam e devem impactar em orientar as ações para que sejam eficazes a recomposição da aprendizagem, tá bom? Agora, são as duas coisas que mais nós precisamos ter como anotações. Depois eu vou colocar para vocês algo bem bacana lá, eu vou colocar isso no WhatsApp para vocês. Essa parte textual, e também posso deixar lá no mural do Classroom, tudo o que nós podemos entender com a observação de sala de aula e as avaliações externas, tá? Como que é o entendimento do contexto do ensino, tá?
Qual é o foco na qualidade? Por que que nós precisamos ter a qualidade? Não lembro quem falou no encontro passado que nós precisamos ter aulas de qualidade, que os nossos alunos precisam e os nossos professores apresentar aulas com qualidade. Não podemos estar correndo com o conteúdo sem saber se realmente o nosso estudante se apropriou daquele determinado conteúdo. É melhor o nosso professor trabalhar pausadamente para que todos os alunos aprendem aquele conteúdo e não somente vencer o conteúdo, e isso nós precisamos falar da qualidade, tá? Não é a quantidade que vai nos colocar num lugar melhor, é a qualidade, é realmente fazer com que os nossos estudantes aprendam aquele determinado conteúdo. Se é preciso 2 aulas, que seria o normal, trabalhar 4, 5, 6 aulas até que o nosso aluno realmente aprenda, deve ser feito assim, tá? Então, não é a quantidade de conteúdos serem vistos que vai nos mostrar uma qualidade excelente. E, além de tudo isso, nós precisamos nos concentrar também e focar na tomada de decisões. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos desenvolver? O que realmente é necessário fazer, tá? O que é prioridade? Quais são as prioridades? Como podemos elaborar algo que realmente traga retorno, que essa recomposição da aprendizagem seja efetiva, que ela seja realizada de uma maneira concreta. E isso nós precisamos tomar as decisões junto com a nossa equipe pedagógica e os professores, tá? Luciana, leia para nós. Leio. De que forma a sua atuação como gestor, ao observar aulas, fortalece uma cultura que valoriza a avaliação diagnóstica como ferramenta para promover aprendizagens e orientar intervenções mais assertivas? Você quer responder? Deixa eu olhar e pensar bem primeiro. Isso. Então, assim, de que forma a sua atuação como gestor, quando você observa as aulas, fortalece uma cultura que valoriza a avaliação diagnóstica, que realmente a avaliação diagnóstica, que são essas avaliações externas, elas podem ser e devem ser observadas para promover aprendizagens e é utilizada para orientar as intervenções, ou seja, para que você direcione novas ações na sua escola. Como que você acha que a sua atuação pode fortalecer isso? Eu acho que a gente estando assim, acompanhando o trabalho do professor, né, o conteúdo, até esses dias a gente estava comentando assim, verificando que o que um professor trabalha, né, em sala, às vezes, é relacionado com o conteúdo de outra disciplina. Então, o gestor, no caso, com essa observação, ele pode estar intermediando, assim, né, um trabalho mais interdisciplinar daí na escola. E a gente trabalha bastante com projetos na escola, né? Porque eu coloquei ali na mensagem que nós não temos as aulas no RCO, no Multianos. Então, a gente trabalha com projetos, a gente fez projeto do meio ambiente, então envolvendo todos os componentes curriculares naquele projeto, né? Várias atividades com o mesmo tema. Então, eu acho que essa observação é isso, né? Você está direcionando, assim, né? E fazendo essa ligação entre um componente e outro, né? Ajudando o professor nesse sentido. Quem mais quer compartilhar? Como que a atuação sua, diretora,
fortalece numa cultura que valoriza a avaliação diagnóstica, que são as avaliações externas, né, para promover e orientar intervenções assertivas. Fala, Rony. Eu acho que só pelo fato do professor, o diretor, estar participando da aula, acho que moraliza, dá um sentido para aquela aula. Então, os alunos, queiram ou não, prestam mais atenção. Eles ficam mais focados. Então, eu acredito que isso ajuda muito, inclusive na própria... Acho que o próprio professor se sente valorizado, porque já foi desmistificado esse contexto da observação de sala de aula, que está indo lá simplesmente para ver o professor. Então, eu acho que dá uma importância muito grande para a aula. E isso a gente vai perceber lá no resultado, né? Que o foco hoje é o SAEB, né? Então, acredito que seria isso. Quem mais quer contribuir? Bacana, Rony. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Quem mais? Eu vou citar um exemplo essa semana que nós fizemos. Nós devolvemos os primeiros simulados para os alunos, porque, assim, não deu tempo das professoras fazerem a correção coletiva de todos eles. Elas fizeram da diagnóstica, né, questão por questão, retomou com os alunos, mas, assim, nós entregamos os simulados, as premiações para os que mais se destacaram, e eles, com a prova na mão, nós abrimos, eu juntamente com a professora que estava na sala, porque foi feito isso tanto em recomposição de português quanto recomposição de matemática, nós fomos ditando para eles o gabarito, questão tal letra está certa e tal letra. Nossa, e eles iam assim aquela emoção da gente de conferir gabarito de concurso quando a gente faz, né? Então, assim, eu penso que esse fato, esse incentivo, vão corrigir coletivo, se não conseguir retomar as questões, mas pelo menos entregar a prova de volta, passar os resultados. Então, isso aí é tudo para estimular eles a querer cada vez mais fazer melhor, né? Então, e aquilo é a questão de despertar o espírito de competir, de competitividade neles também. Então, assim, pelo menos lá a gente achou que eles gostaram, foi bacana. Isso. Então, assim, quando nós estamos fazendo as avaliações externas, nós não podemos fazer só e obter o resultado. Nós precisamos estudar esses dados, tá? E estar próximo do professor para, junto com o professor, entender o que esta avaliação quer nos mostrar. O que esses dados nos apresentam, tá? E quando a gente valoriza esta avaliação diagnóstica para a gente entender aonde estamos e para onde nós devemos ir, o professor também se insere juntamente no processo. E aí nós precisamos colocar mais uma coisa, não somente para o professor de decomposição. Nós precisamos atribuir essa conversa com todos os professores de todos os componentes, para que eles também entendam o que é uma avaliação externa, uma avaliação diagnóstica e para onde nós devemos seguir. E quando nós trabalhamos essa avaliação, para que a gente possa fazer uma intervenção, é justamente extrair os dados e fazer com os professores um questionamento, algo que eles contribuam para eles entender o que aconteceu que os nossos alunos não tiveram um desenvolvimento satisfatório. E aí vai aparecer um monte de apontamentos, tá? Mas nós precisamos entender aquilo que nós podemos construir para que todos possam caminhar no mesmo sentido. E aí vem uma intervenção que é muito bacana. A estrutura das nossas avaliações, elas mudaram as avaliações externas. Antigamente, quando nós falávamos em matemática, tinha lá conceitue, efetue,
resolva. Hoje não. Hoje a estrutura das questões de matemática, elas são de uma maneira diferente. Elas trazem uma informação e também trazem uma pergunta daquilo que está sendo colocado através da informação. E isso faz com que o nosso aluno necessita realmente fazer uma leitura para ele ter o entendimento. E aqui na nossa escola, nós colocamos como uma intervenção a ser realizada através das avaliações diagnósticas, que as nossas avaliações internas não precisam ser tão extensas, mas que ela contém um formato semelhante com as avaliações externas, trazendo as questões de uma forma com que os nossos estudantes tenham informações e que também, através dessas informações, tenham um questionamento, ou seja, uma questão perguntando aquilo que realmente o professor gostaria que ele desenvolvesse naquela situação. Então, isso é através de conversas com nós, professores e pedagogos. Essa intervenção, ela faz com que realmente o nosso aluno possa ir praticando e entendendo, ou seja, treinando o mesmo tipo de avaliação para que ele se torne uma forma parecida com as avaliações externas e se concretize de uma maneira com que eles vão elaborando sempre da mesma maneira. Eu acho isso bem bacana e é possível sim fazer isso nas nossas escolas, tá? Agora, eu vou colocar o link para vocês, tá? E o link vai tratar do que a gente fala do painel do CAED. Painel do CAED, provavelmente esse Look Studio, eu já passei lá no momento do encontro anterior, né, para vocês, que é algo que a gente já tinha aqui para nós analisarmos e nós entendermos. Esse painel do CAED, ele das 3 últimas edições da prova Paraná Mais, tá? Eles extraíram os dados dos descritores com a porcentagem dos acertos. E nesses dados, os descritores apresentam qual a porcentagem de acerto, tá? Então, este é uma maneira de você visualizar que nos mostra aquilo que tem como porcentagem de acerto e que também os nossos alunos não apresentam de uma forma desejada a aprendizagem. Mas também ele nos apresenta, tá, quais as aulas do RCO e quais as aulas, de acordo com os descritores, também são contempladas na recomposição da aprendizagem, tá? Então, provavelmente vocês já conhecem, se vocês não conhecem ainda, vocês vão conhecer hoje, porque nós vamos fazer uma análise da escola de cada um de vocês, para que vocês possam entender, tá? E aí eu gostaria que no painel do CAED, vocês observem no RCO como isso está colocado de acordo com cada um dos descritores, quais aulas podem ser contempladas, tá? E este estudo, este link, você pode sentar com a tua equipe, com os próprios professores, para você fazer essa apresentação. Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Daquilo que nós temos da nossa escola, para vocês entenderem. Então, olha aqui. Aqui está do 9º ano de português, tá? Leitura e análise, que é a matriz. E aqui ao lado estão esses quadradinhos aqui, tá? Essas são as aulas que, quando você clica em cima dela, você direciona, já abre o link lá da aula do RCO. E aqui as aulas de recomposição, tá? Quando você clica em cima, vai abrir a aula de recomposição. E aqui na recomposição, quais são os trimestres nos quais deveriam ser elaborados e executados. E aonde que as habilidades deveriam ser
ou ter sido desenvolvida nos estudantes, em quais séries. Então, você pode observar que a maioria era no sexto, sétimo e oitavo e assim por diante, tá? Então, eu vou colocar para vocês que agora nós vamos ter uma mão na massa, tá? Certo? E aí, em cima destes desafios que vocês vão encontrar, vocês vão precisar promover algo para que realmente haja um avanço na aprendizagem. Então, olha aqui, tá? Vou dividi-los em 2 salas temáticas, e nessas 2 salas temáticas, vocês vão observar, todos iguais, tá? Mas cada um pode abrir o seu, porque é algo comum em toda a rede, tá? Vocês vão observar toda a estrutura da aula, que vai ser o link também, que vai estar disposto para vocês, que eu vou colocar no chat depois, os direcionamentos destinados aos professores. Como que vocês iriam conversar com os professores, pensando em responder aquelas 2 questões que estão lá abaixo, ó. Primeira questão: quais frentes não podem deixar de ser observadas durante a realização dessa aula? Quais são as frentes? São aquelas 5 frentes que tem lá na observação de sala de aula, que se encontram lá quando vocês vão fazer o registro da observação. Então, quando vocês vão analisar lá no RCO a aula, vocês vão colocar quais frentes não podem deixar de ser observadas e analisadas, tá? E a outra questão: quais são as responsabilidades do diretor, de você, diretor, diretora, tá? E da equipe pedagógica no uso das aulas de apoio do RCO. Então, quais seriam as suas responsabilidades em relação, juntamente com a equipe pedagógica, é claro, no uso das aulas de apoio do RCO? Certo? Então, eu vou dividir vocês. Essa divisão, vocês vão ter, deixa eu ver aqui quantos minutinhos para socialização. 25 minutos, tá? 20 minutos, vamos colocar, 20 minutos já é o suficiente para a gente fazer isso. Eu vou colocar vocês em 2 salas temáticas, e aí eu vou colocar o link lá e as perguntas para vocês, tá? Então, vamos dividir aqui. 2 salas temáticas. E aí eu já vou colocar para vocês, tá bom? Então, vamos colocar o tempo. Muito bem. Aceitam o convite, que daí eu já vou conversando com vocês. Vou colocar, então, o link da aula para vocês no chat, tá? Que é aquele mesmo link que eu coloquei para vocês no WhatsApp da aula. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão analisar, tá? Analisar a aula, e vocês vão responder aquelas 2 questões que estão ali. Quais frentes não podem deixar de ser observadas durante a realização desta aula, e quais são as responsabilidades do diretor em relação ao uso do apoio do RCO. Beleza? Bom trabalho, eu vou para outra sala, eu já retorno.
As frentes, pelo que o prof falou, é as que a gente já tem lá no RCO, é isso, né? Que é o clima de sala de aula, se teve mão na massa, enfim, aqueles itens lá, é isso que vocês entenderam também? O que era a segunda pergunta? Alguém conseguiu anotar? Eu achei que ele ia colocar no chat a pergunta. Eu acho que é o que a gente não pode deixar de... Não, o que não pode observar é a frente, né? Mas a segunda pergunta, agora eu fiquei perdido. Vou verificar lá no WhatsApp e já falo. Tá, beleza. Obrigada, Elisa. Ele não colocou no WhatsApp ainda, não. Ele tirou para vocês, também não está aparecendo aquela tela dos descritores, né? De menor acerto, quais que eram? Porque sumiu, não estou vendo nenhuma projeção aqui. Não, não tem. E a aula fala sobre artigo de opinião, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Precisa saber, ver o que tem que responder por segundo lá para... A primeira pergunta é: quais frentes não pode ser deixada de observada? Durante a realização desta aula. A segunda: quais são as responsabilidades do diretor e da equipe pedagógica no uso das aulas de apoio do RCO? Então, essas duas questões tem que responder. Obrigada, quais frentes e quais as responsabilidades? Quais frentes a gente tem que observar, com base naqueles dados? Daí, olhando a aula do LSO, quais a responsabilidade? Eu posso responder a última? Pode, fala lá, Elisa. Eu vou anotando aqui. Tá. Eu acho que a responsabilidade da equipe pedagógica na questão das aulas do RCO primeiro, de orientar o professor quanto à qualidade e não à quantidade. Segundo, de ver se realmente é necessário que o professor utilize aquelas aulas, porque aquelas aulas elas são sugestões. Às vezes, para a turma, o professor, se ele for utilizar aquela aula, ele não vai conseguir alcançar o objetivo daquela turma. Então, ele tem que fazer uma análise da necessidade de utilização daquela aula. Então, eu acho que é verificar o quantitativo e a qualitativo, analisar a real necessidade de utilização daquela aula, né? E fazer uma análise conjugada com o planejamento do professor. Se está batendo ou não, se o professor está muito fora da realidade. Porque a aula do RSO é a bússola. Você tem que ir por esse caminho aqui. Aí se vê se o planejamento que o professor montou para atender aquela defasagem está dentro dessa direção, ou se está muito fora. Eu penso que é isso. Portanto. Então, assim, vocês olham a aula, tá? Olham a aula e dentro da aula vocês vão observar o que nós não podemos deixar de observar o que o professor necessita fazer, tá? E aí também, quais são as responsabilidades? Aquilo que o Elias colocou, de acordo com aquela aula lá. Quando você abre a aula, uma das coisas importantes que tem lá é assim, foco no SAEB, foco no SAEB. O que é esse foco no SAEB?
significa que é algo necessário que o professor precisa registrar com os alunos e estar trabalhando com os alunos, tá? E além de tudo isso também, muitas vezes quando a gente observa, você tem mão na massa, você tem metodologias ativas. Tá aberto o teu som aí, Vanilda. Tá na festa junina já. Tudo aquilo que é necessário na parte da construção, tá? Então, quando vocês vão observando aquela aula lá do LRSO, vocês vão ver vários pontos e vários aspectos que não podem deixar de ser trabalhado. Agora, quais, como e o que, aí vocês vão colocar nessa segunda questão, tá bom? E depois que vocês, em conjunto, como o Elias colocou e respondeu, vocês vão escolher alguém para socializar com outro grupo, para confrontar o que um grupo observou e entendeu juntamente com outro grupo. E aí nós vamos ter mais uma mão na massa depois, tá? Bom trabalho, vou lá junto com outro grupo. A turma de vocês, ela é a chamada principal, então a turma de vocês continua na gravação, tá? A turma que está na outra sala, ela não está sendo gravada. Então, fica quietinho, não estamos favorecendo em nada. depois quando a gente assistir novamente a gravação, tá, que está colocada para vocês lá no Classroom, a gente vai ver o que vocês discutiram, beleza? Bacana, Beleza. é bom. Então tá, bom trabalho, gente. Obrigada. De tese. Conseguiram ler, gente, a aula? A aula é esse link aqui? Isso. Então, a gente até lê a aula, né? Mas o que eu acho problema é que como, tipo, não é da área pelo menos da minha área não é. A gente fica meio perdido, né? Bom, eu acho que eu tô perdido, eu não sei, eu acho que é muita informação para uma pessoa só. Não, daí estamos todos no mesmo barco. É tanta informação que parece que tem hora que a gente vai entrar em parafuso. Cabelo já não tem mais, ó. Exato. Mas vamos nos desesperar com calma. Sim. Essa é verdade. Eu gostei, vou usar isso para a vida, viu? Eu que sou das exatas, eu estou viajando. Estou na direção 60 dias recém começando, em sala de aula. Então, eu estou viajando. É que a aula é a aula número 11. Ela está ali, ó, artigo de opinião. Né? O que é um artigo de opinião? Todo mundo sabe o que é isso. Né? Que aquelas colunas jornalísticas são artigo de opinião, né? Aí é aquilo que o professor falou lá no começo, que falta para nós mesmos. Eu digo para mim, que eu estou em sala de aula, quando eu estava em sala de aula, eu não fazia isso. Se eu voltar hoje, vou fazer. Compreender o que é uma questão polêmica, relacionar argumentos utilizados pelo autor do texto, a tese definida por ele. Esse é o objetivo da aula. Qual é o descritor? O descritor D8, estabelecer relação entre a tese e o argumento oferecido para estruturar. Importante, você está preparado para a prova? Tá, isso aqui é uma pergunta. Então, são as coisas que tem nessa aula. Começo de conversa. Você sabe o que é uma questão polêmica? Escreva em seu caderno 3 assuntos que podem causar polêmica na sala de aula. Essa é a aula que tem aqui. Estou lendo aqui o que tem a aula. O que é um artigo de opinião? O gênero artigo de opinião é elaborado a partir de uma questão polêmica de relevância social. Uma questão polêmica gera confronto entre diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema, capaz de motivar a escrita de um artigo de opinião.
ela envolve necessariamente um assunto de interesse público, reunindo posições favoráveis e contrárias. Exemplo, a redução da maioridade penal. Contribuiria para diminuir a violência no país? Esse é um assunto polêmico e vai dar um artigo de opinião, né? Então, agora a gente precisa saber, nesse contexto aqui, o que não pode faltar numa aula dessa. Se eu vou ensinar para os alunos o que é um artigo de opinião, como que eles vão elaborar isso. Então, é essa estrutura que penso eu que eles devem estar perguntando lá, né? Aí aqui nós temos lá o artigo de opinião, vamos ler um trecho de um artigo de opinião. São Paulo, quarta-feira, 27 de julho de 2011. Celebridades descelebradas. A privacidade se tornou um mito, e já que é impossível retroceder, é preciso agir. Essa nova imagem pública. Né? Então, está aqui o que a pessoa diz lá, né? Nesse artigo, tal. Essa é a aula. Eu penso assim, é importante destacar para o professor que ele vai ter que trabalhar artigo de opinião. Se ele quiser seguir exatamente o slide do RCO, ok. Se não, ele vai ter que trazer um outro modelo de artigo de opinião. Mas o que é importante? Ele precisa trabalhar o conceito desse gênero, né, com os estudantes. O que é um artigo de opinião? É um texto que traz a própria opinião do autor. De que forma que isso aí vai se tornar uma tese? Quando o autor vai, né, utilizar argumentos. Então, o aluno tem que saber reconhecer quais são esses argumentos. E o argumento geralmente é baseado em outras fontes. Então, assim, explicar para o professor a importância dele trabalhar os detalhes, as características do gênero, independente se ele vai seguir o RCO ou se ele vai buscar uma outra fonte, né? O importante é aquilo, que o RCO, não lembro qual dos colegas que falou, é a bússola. Né? Que vai dizer se está no caminho certo. Então, ele sabe, eu tenho que trabalhar nessa aula o artigo. Agora, definir se ele vai usar exatamente esse material do RCO ou não, aí vai ser o próprio professor que vai. Mas também não pode fugir muito, né? Fazer uma coisa muito mirabolante demais e fugir do objetivo da aula. E deixar claro, né, sempre o objetivo dos alunos no começo da aula e no final retomar, se realmente eles chegaram àquela conclusão. Esses dias eu tive uma prof a prof de recomposição do nono, que estava de atestado, e eu que ministrei as aulas para eles, né? E até, inclusive, o assunto era carta aberta, né? E segui ali a aula. A professora falou, não, você pode seguir a aula do RCO tranquilo, que é o que eu ia trabalhar com eles. Só que nesse trimestre, o uso da apostila é pouca. Mas aí, o que eu vi? Eu falei, não, 2 aulas. Eu falei, vou ver também se tem a carta aberta no material lá do Acerta Brasil. E tinha, pois nós conseguimos trabalhar as 2 aulas, a carta aberta do RCO, a aula, que eu não vou lembrar o código agora, e, inclusive, a missão do Acerta Brasil, que trabalhava a carta aberta. Uma completou a outra. E o RCO nem citava o material do Acerta Brasil. Então, assim, o que eu observei? Que a professora está seguindo mais o RCO. E daí que eu comentei para ela, falei, prof, então, sempre, independente se o RCO vai indicar ou não, siga, assim, orientando se o material está na apostila, dá uma olhada pelo tipo do gênero, porque às vezes vai encontrar lá também, né, e é o mesmo tema, vai trabalhar um pouquinho melhor o assunto. Então, nesse sentido, acho que, principalmente, diretor, pedagogo, orientar o professor a olhar a fonte, mas não se atentar só a ela. A fonte é o RCO, mas ela não é o limite, né? Que ele possa ter essa vontade de buscar além, se bem que a correria do dia a dia acaba ficando só mais ali no planejamento padrão mesmo, mas quando puder buscar coisa diferente, ajuda com certeza. É isso daí. Essa é a função principal, Marisa, do Look Studio, daqueles dados do CAED. Por quê? Dentro dessa própria aula que foi disponibilizada para vocês observar, se você analisar lá no slide 5, que está lá foco no SAEB, né?
percebendo defasagem em conceitos básicos. O que é importante retomar? Daí já tem um tema que é do 7º ano, um tema do 8º e um tema do 9º. Lá, daí já está explicando de novo o que é um artigo de opinião, o que são os pré-requisitos desse artigo de opinião, o que está sendo falado, daí já pega mais uma outra parte de uma outra aula do RCO. E aí, lá do 8º ano, diz assim, de acordo com o descritor Sete, reconhecer no texto carta ao leitor quais são as características deste gênero que é da carta do eleitor, do leitor. Identificar a ideia principal do texto. E aí tem mais o outro item lá que está explicando o que é sinopse. E identificar, afinal. Aí tu consegue colocar para o aluno quais são os critérios e a identificação de cada uma dessas situações. Isso é recomposição. Você mostrar e diferenciar aquilo que está sendo colocado para o nosso estudante, que é algo bacana e que pode ser feito, né? Então, assim, essas são as responsabilidades que a equipe pedagógica, juntamente com os nossos diretores que estão fazendo esse acompanhamento, junto na hora atividade, ter como subsídio para auxiliar o nosso professor. Dizer, ó, você pode trabalhar isso, aqui está escrito esse conceito básico, aqui dá para identificar isso, aqui dá... Entendeu? Você tem subsídio de acordo com aquilo para você auxiliar também o professor. E aonde que você consegue isso? Lá naquele Look Studio. Lá ele vai te direcionar exatamente aquele descritor que está com defasagem, qual é a aula de recomposição e qual é a aula que está disponível no RCO para ele atribuir para os seus alunos e trabalhar com eles ou planejar a sua aula. E no Acerta Brasil, quando você vai fazer essa análise, ele já diz a interdisciplinariedade daquele descritor. Qual é a relação daquele descritor com outras componentes curriculares? Isso aí. Ele já diz lá, se é com física, se é com química, se é com história, e já diz qual é o descritor daquele componente que relaciona o mesmo assunto. Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando qual que é o descritor? 7. O descritor 7? Não é, né? É o descritor 07. 07. Aqui no slide número 3, ele já diz que é o D8. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, que já faz correlação com ele. Né? No Acerta Brasil, quando a gente faz esse cruzamento, ele já vai dizer, provavelmente esse descritor tem relação com geografia. Bem provável que vai ter, que daí vai ter lá em geografia, talvez seja o D20, seja o D30, que também trata do mesmo assunto. Só que, veja bem, né, em geografia eu vou falar também de argumento, de coisa, mas relacionada à geografia, e aqui a gente está falando relacionado à língua portuguesa. Por isso que os demais componentes, eles precisam participar desse processo. Eles não estão fora do processo. Não. Todo mundo precisa estar em sintonia para que esses descritores estejam entrelaçados, interligados, e que as habilidades não sejam somente de português ou da recomposição, sejam da disciplina de geografia, de história, até próprio de educação física, que trabalha descritores semelhantes de educação física e matemática. Né? Então, são assim, esse conhecimento, que é a segunda pergunta, este conhecimento que nós precisamos ter o embasamento para nós passarmos juntamente com a equipe pedagógica para os professores, para eles entenderem que esse é um processo conjunto, não é separado de uma caixinha para outra. Esses descritores vão ser trabalhados, todos eles, de uma maneira com que todos os componentes fazem esse mesmo processo de aprendizagem das habilidades dos descritores, tá? Então, bem rapidinho, Rony, coloca para os seus colegas em 1 minuto. Repete aí que tá um barulhão aqui. Tá. Então, em 1 minuto, Rony, coloca para os seus colegas aquilo que vocês entenderam nas duas questões que não pode deixar de fazer e estar observando de acordo com
o RCO também? Eu acho que observar bastante o contexto dos slides, o tamanho, a quantidade dos slides, que às vezes é uma aula com muitos slides e o professor não consegue. Então, tem que ver a questão da gestão do tempo, é algo que não pode deixar fora, né? A organização de sala de aula, domínio do professor, daquele conteúdo, né? Enfim, que está sendo proposto, porque nós temos uma dificuldade, por exemplo. Tem uma professora de recomposição nossa que não está fazendo nada na parte teórica e só prática. Aí o aluno acaba tendo problema. Porque se ele não sabe fazer, por exemplo, falando lá de perímetros, né? Sim. Então, se ele não colocar a parte teórica, escrever, né? Enfim, ele vai ter problema de entender lá na frente. Porque ele esquece. Hoje a gente sabe que nossos alunos, eles têm essa dificuldade de concentração, de foco, né? Sim. Então, é uma das coisas que a gente tem que ter como observação. Não sei se algum outro colega quer também colocar isso aí. Beleza? Se tratando da questão de matemática, que eu também sou professora de matemática, eu acho que a teoria tem que estar aliada à prática. Isso. Eu dou aula já há 38 anos na área da matemática e eu estou vendo uma decadência incrível. O professor colocou antes, calcule, efetue. Tá. Hoje é uma problematização. Isso. Excelente. Só que de nada adianta o aluno não praticar. Isso. Ele precisa resolver, ele precisa calcular, ele precisa entender esse contexto. Isso aí. Não adianta eu colocar lá. Eu trabalho a questão, falo de perímetro, por exemplo, até estou retomando com eles, inclusive. Só que eu procuro sempre jogar isso à prática. Eu resolvo problemas na hora. Eu sei que lá no LRCO está lá, perímetro e tal, mas eu procuro resolver um problema do dia a dia deles. Isso. Calcule lá a horta, o que é o... Levar para calcular desenho, quadra. O mapa, quadra. Eu associo, teu vizinho lá, por exemplo, tem o lote ao lado. O que é o perímetro? A divisa que tem entre. É o contorno, as ligações. Isso. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. E eu percebo, olha, eu particularmente, eu ando decepcionada. O aluno não quer mais pensar. Cálculos básicos, eu estava olhando aqui, o maior problema que nós tivemos aqui é com cálculos básicos, utilizando números racionais. Então, gente, tem que ter a prática aliada à teoria. De nada adianta colocar lá questões do quizzes para o aluno lá, aleatoriamente, lá jogar uma resposta. Ou fotografar lá a alternativa que ele acha que é correta. O aluno precisa resolver. E eu estou sentindo essa dificuldade que há anos atrás eu não tinha. Eu explicava o conteúdo, o aluno resolvia diversos problemas. Hoje, inclusive na sala de aula também, aproveitei trabalhar um pouquinho o volume, diferenciar o que é perímetro, por exemplo. O que é 1 metro quadrado, o que é o volume, para ele compreender esse contexto todo. Mas eles, sabe, a falta de vontade, a falta de querer compreender, é um desgaste por parte do professor também. Então, isso está trazendo uma dificuldade tremenda, coisa que há anos atrás, há 20 anos atrás, eu explicava, o aluno procurava resolver. Hoje, você insiste, você passa de carteira em carteira, vamos, gente, vamos, vocês vão precisar. Aí eu até coloquei a questão assim, eu não vou ser engenheiro civil, não vou precisar. Eu não sei o que, não vou precisar. Eu disse, tudo bem, você não vai precisar, mas você vai pagar o pedreiro lá para pintar tantos metros quadrados.
Isso aí, Mas tá isso bem aí certinho. é coisa do dia a dia. Então, eles têm que compreender, têm que associar a prática. Mas, gente, vou dizer que está sendo difícil. Sim, eu te entendo e compartilho também contigo, Ieda, porque, assim, hoje os nossos alunos também são diferentes, né, do que há 20 Sim. anos atrás. E a gente precisa, então, se adaptar a essa nossa realidade, tá? Então, assim, espero que vocês conseguiram se socializar entre si, compartilhar, tá? Porque o nosso tempo também, hoje, nós vamos passar um pouquinho do tempo, que a gente começou um pouquinho mais tarde, e a gente vai para esse próximo passo, que é a construção do portfólio, tá? Então, olha aqui. A liderança e o suporte na consolidação. Que condições nossa gestão tem oferecido para que os pedagogos da escola possam acompanhar e orientar os professores, tá? Principalmente com os descritores de menor acerto. Como sua equipe de gestão, que inclui os pedagogos, tem feito o acompanhamento dos dados e o suporte aos profissionais para que, por meio destas aulas, os estudantes consigam consolidar essas aprendizagens? Então, são questões reflexivas que a gente precisa dar suporte aos professores, não esqueçam dos professores. Os professores, eles precisam de ajuda. Nós precisamos dar condições aos professores, precisamos estar ao lado dos professores, porque o nosso caro chefe é o professor. A nossa parte de criar uma alta expectativa, de incentivar os alunos, nós podemos promover isso em conjunto, mas o nosso professor não pode desanimar. Ele precisa sempre estar com a régua lá em cima em questão de autoestima. Por muitas vezes, Ieda, eu também compartilho daquilo que você sente como frustração, né? Que não passa pela gente a disponibilidade e o entendimento que os alunos querem, que a gente, né, faz para que os alunos realmente desenvolvam e aprendam, parte deles também. Só que nós precisamos também entender a situação dos nossos estudantes, que hoje eles são diferentes e a gente precisa encontrar um meio para tentar ensinar eles da melhor maneira com que a gente tem hoje. E isso parte de nós, como gestores, juntamente com os professores. Fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. Se a nossa aula não está sendo adequada, precisamos fazer alterações para que ela possa melhorar, tá? E sim chamar os alunos para que eles realmente entendam desse processo e que eles precisam aprender sim. Mostrar que isso é no dia a dia dele, que é na prática também, porque nossos alunos, eles aprendem ouvindo, aprendem ou escrevendo, ou aprendem resolvendo. E muitos aprendem no visual, olhando aquilo que o professor está desenvolvendo. Então, existem várias maneiras. E esses questionamentos aqui, eles ficam como algo para a gente refletir de que maneira e que condições que nós estamos conduzindo esse direcionamento para a melhoria e a consolidação da aprendizagem. Muito bem, então ó, nós temos exatamente o tempo para nós efetuar este registro, tá? Então, 12 minutos. Eu vou colocar para vocês esses responder no portfólio de vocês, tá? Então, eu vou deixar anotado aqui no chat esse questionamento, tá? Do nosso portfólio que será registrado no encontro 4, tá? A partir desse nosso quarto encontro, então, que nós abordamos sobre observação de sala de aula e análise dos dados, que vocês têm o Look Studio lá, identifica o descritor de aprendizagem com menor desempenho em sua escola, de acordo lá com o Look Studio. E aí você vai pegar de matemática ou de português, de nono ou terceiro ano, indiferente, da prova Paraná+, tá? E aí você vai responder qual é o descritor, certo? Ó, vou colocar lá. Qual é o descritor e qual será e qual série, a qual série e componente curricular está relacionado.
E aí, dentro disso, você vai colocar, com base nesse descritor, elabore um checklist, ou seja, anotações, com até 5 itens do que você, gestor, você, diretor, considera essencial observar em uma aula que trabalhe essa habilidade, tá? Então, vou colocar no chat para vocês, e vocês podem abrir o portfólio, vocês vão ter de 10 a 12 minutinhos para vocês elaborar esses itens, tá? E entender lá com o Look Studio qual que é o descritor de menor desempenho. Alguém tem alguma dúvida? Não? É no quarto encontro que é o que a gente está elaborando isso, tá? Enquanto isso, eu vou fazer a chamada dos nossos queridos colegas. Professor André, eu só queria uma ajuda aqui, por exemplo, eu já te fiz exercício até para essa aula, só não registrei no portfólio ainda, mas vamos supor, eu peguei do CAED, lá o descritor que aparece, porque lá aparece habilidade, né, H não sei o quê, H não, e o descritor, ele aparece diferente da tabela do Look Studio, por isso que eu tô achando engraçado. Eu só vou ter que ligar meu computador na tomada, que senão ele vai cair. O celular já caiu. Eu só estou compartilhando da minha escola aqui. Então, aqui você tem, ó. Se você vai um pouquinho para o lado ainda, você consegue observar que... Só um pouquinho, prof. Só vou ligar o computador. Para ligar a tomada. Professor. Oi. Como que eu faço para abrir essa janela que você abriu aí? Que eu não do Look Studio? Em qual deles que eu vou? Eu coloquei o link para vocês lá no grupo do WhatsApp, mas eu posso colocar aqui novamente, tá? Você não, pode... eu já abri, só que daí eu não sei onde que eu vou. Ó, o descritor e a porcentagem. Tá vendo, Marisa? Ó? Aqui nós temos os descritores, ó. Certo? Ó? Quais são os descritores? Aqui nessa parte verde. E aqui do ladinho é a porcentagem de acerto desses descritores. E aqui mas tá de quem? Essa é do Paraná Mais, né? E eu peguei do CAED Diagnóstica desse ano. Então, melhor eu fazer desse aqui, então. Só que essa aqui, ó, é do quê, ó? Do Paraná Mais, tá aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Paraná Mais e do SAEP, que é do SAEP, é a do CAED. Mas é a desse ano já? É para ter as 3, ó. Primeira, segunda edição e terceira edição, ó. E daí aqui você também tem aqui para você colocar aqui, ó, matemática e de português, ó. Daí aqui tu tem do nono e da terceira série de português, e daí você pode, aqui só tem as habilidades, ó, no terceiro ano. Daí quando você clica em cima da habilidade, ele vai te dizer qual é a habilidade essencial e o que o aluno precisa saber. É como você vai lá naquele do CAED que tinha um quadradinho, se clica em cima lá, no site do CAED mesmo, tá? Ele vai aparecer qual é o descritor e qual habilidade ele precisa saber. E aqui você tem de matemática. Isso daqui vocês podem copiar, ó. Se vocês quiserem copiar e passar para os professores, eu fiz assim, ó. Eu peguei, copiei, vai com o link tudo aqui o íconezinho tudo de cada um da aula do LCO e da recomposição, qual habilidade, vai tudo certinho pelo WhatsApp lá para os professores. É bem bacana de fazer, ó. E aqui tá os descritores aqui no começo, ó, Marisa, ó. Quais são os descritores, ó, tá? E aqui tem as habilidades. Então, vocês vão fazer essa tarefinha para o quarto encontro, tá? Que é agora que vocês podem ir fazendo esse registro. Vou abrir aqui, então, prof. Tá. Professor, você consegue me localizar lá no meu portfólio, que eu tentei abrir ele e não achei. Tá, deixa eu tentar olhar lá. Será que eu dei um fim nele? Não, né? Não, meu amigo. Não vamos pensar assim. Deixa eu abrir aqui. Eu consegui abrir o Looker Studio que eu uso na escola, eu só fiz um print lá e depois mandei o link aqui. Mas eu não consigo localizar essa tela aí, painel de resultados, Prova Paraná Mais, SAEP.
No Aquele meu, link. aparece ao E lado. esse que eu coloquei no chat aí? Aparece só simulado SAEB, primeira avaliação de recomposição, sondagem, prova Paraná Mais, Mas, PAVED, feedback e estudo de CAED. não, mas acho que tu vai em atualizar lá que vai dar certo. Ou senão você entra por aquele que eu coloquei para vocês lá no... deixa eu ver aqui, atividades. Você entra lá, Carlos, lá pelaquele que eu coloquei no grupo do WhatsApp, lá, que entra com a senha da própria escola. Porque esse daqui, quando você clica no link, você também tem que lembrar que você tem que... você precisa subir... Deixa eu ver onde que está aqui. Interromper o compartilhamento. Para mim fazer bem certinho aqui. Porque você precisa colocar ali na parte superior o núcleo e a escola, né? Tá? Deixa eu ver Eu lá. abri por esse link que você me mandou, daí eu consegui. Pelo que eu tinha que eu Isso. uso na escola, eu não consegui essa tela. Ah, então esse aí, eu uso esse daí. Já salve ele e vai usando esse daí. Eu vou ver se eu encontro do meu amigo lá, o Elias Portfólio. Elias, não tem nenhum anexo lá, Elias. O que que você fez, meu amigo? Pois é, eu não sei. Eu fiz, eu só entrei naquele dia lá, anexei, agora eu fui ver, cadê? Falei, não pode, eu não posso ter perdido tudo isso. E provavelmente você perdeu. Não tem salvo no Drive? Procura no teu Drive. Drive, tá, vamos ver aqui. Senão você copia essas atividades e faz anotações. Se você não conseguir encontrar até amanhã ou depois da manhã, você me chama de novo, tá? Ou eu te chamo para a gente fazer. Vai ter que fazer o mesmo processo do Rony Cleverson. Deixa eu ver. Eu tô atrasado porque eu não tenho do quarto encontro. Eu não consegui fazer ainda, né? Sim. Mas o que acontece quando faz isso? Alguma Olha, está coisa... acontecendo para vários professores. Teve uma outra professora lá de História, também perdeu. Então, comigo também. Agora contigo. Pois é, estranho, porque... Olha, eu estou abrindo ele aqui, tá só o em branco aqui. Ah, não, achei ele, está aqui no Drive. Ufa. Não, ele vai para o Drive, provavelmente vai para o Drive. Daí você pega e anexa ele de novo lá. Como é que eu faço isso? Provavelmente você vai ter que ir até lá o portfólio lá, nenhum anexo, daí você clica lá e atribuir novamente. Espera lá. Atividade, portfólio. Onde que está aqui? Atribuir ali? Não, não. Não, o atribuído é para mim, eu acho que você vai ter que anexar só ele lá. Clica com o botão direito e tenta anexar para ver se dá certo. Senão tem um passo a passo, tá? Eu vou te encaminhar daí qualquer coisa, Elias, para você fazer, mas não perca ele do teu Drive, senão tu vai perder todo o teu trabalho. Peraí, aqui, eu estou no portfólio. Ali só tem atribuído e rúbrica, só isso. Aonde? Meu portfólio só abre isso. Eu tenho que clicar no portfólio, né? Isso tem implementação e portfólio. Atividade, implementação, portfólio. Eu clico no portfólio, só abre aquelas orientações ali, não abre mais nada. Não, mas acho que vai lá, tu vai conseguir ajeitar. Pois é. Mas enfim, Elias, nós vamos precisar ir ajustando isso, tá? Se você tiver dificuldade, não conseguir, daí você me chama para nós tentarmos arrumar, tá bom? Tá. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês também lá no grupo do WhatsApp e também lá no muralzinho a tarefa do quarto encontro, tá? Para vocês irem desenvolvendo, não deixem de fazer a edição. Não é essa Professor, tarefa? você falou que ia falar sobre o... Esse é o slide 9, né? Para essas entregas, por causa do Foz do Iguaçu? Sim, eu já vou comentar. Esse é o slide 9, né? Isso.
Eu vou Então responder vamos lá. essas questões lá, né? Sim. Tá. Vamos continuar, porque senão nós não vamos ficar muito tempo aqui, já estamos atrasados, tá, pessoal? Só um pouquinho para a gente... Então, a tarefa é essa daqui, tá? Para vocês registrar lá no quarto encontro. Aqui tem algumas experiências relacionadas às boas práticas do que é a observação da sala de aula em relação à recomposição. Vocês podem observar que é tudo disposição de carteiras. Um fato me chamou a atenção, que foi essa imagem aqui. A professora escreveu no quadro qual atividade, quais os grupos, o que ela queria com a referida aula e o que cada grupo precisava desenvolver. Isso aqui que ela só precisava colocar o objetivo ainda aqui, daí o resto estava show de bola, completo, bem bacana. Mas mesmo assim ela deixou claro para cada grupo o que ela queria da aula e o que ela precisa desenvolver. Isso nossos professores precisam. Tá? Muito bem. Então aqui eu vou deixar também, tá? Para vocês, ó, manter o seu portfólio em dia. Esse era o checklist que eu posso colocar lá do encontro passado. Vou deixar também para vocês no WhatsApp. E para vocês não esquecendo daquilo que é preciso registrar. Essa semana, até terça-feira, eu vou olhar o início da implementação de vocês no portfólio, na implementação, tá? Que vocês vão desenvolver no segundo momento do segundo dia do estudo e planejamento. Vocês podem já iniciar esse trabalho e eu já vou analisando o trabalho que vocês vão fazendo e já vou também atribuindo aquilo que eu acho que é necessário vocês ir adaptando, melhorando, ou se tá bom assim, tá bom? Edital 65/2025 do Ganhando o Mundo, o diretor já está disponível. As inscrições vão ser do dia 9 a 11/7. Se inscrevam, participem. Garanto para vocês que vai ser uma das melhores oportunidades que vocês terão para crescimento profissional e pessoal. Vocês vão observar, vocês vão visualizar, vocês vão entender coisas que nós precisamos melhorar profissionalmente e fazer o entendimento que muitas circunstâncias, às vezes, faz a diferença na nossa vida profissional e na vida do outro que nós possamos compartilhar. Façam a inscrição, de 9 a 11, tá? O link vai estar disponível para vocês. Provavelmente, os chefes vão falar sobre isso. E é o edital 65/2025. Anotem aí, tá bom? E eu espero que tenha, do nosso grupo, diretores contemplados, tá bom? E para finalizar, você não pode melhorar aquilo que você não observa. James Clear, continue observando, continue auxiliando, contribua, dê condições, faça o melhor com aquilo que você tem em sua escola. Valorize o profissional, os estudantes e todo aquele corpo docente e discente que está na sua escola, porque eles são os atores da mudança e da aprendizagem e do desenvolvimento. Tá bom? Um grande abraço. Vamos precisar fazer a nossa fotografia, tá? Eu tinha um videozinho de 3 minutos que eu tinha planejado passar para vocês, mas vamos deixar para outro momento, tá? Era um videozinho de animação, era bem legal, e hoje nós passamos 8 minutos, mas começamos 5 minutos mais tarde, então, próxima terça-feira, estejamos no horário, para que a gente também consiga terminar no horário, tá bom? Só vamos fazer o registro. Vamos lá, todo mundo de câmera aberta. Elias, foca aqui, Elias. Aê, meu amigo.
Nossa, ficaram bonitos. Até a sua gripe, meu amigo Márcio, apareceu Melhorou. aqui. Então tá bom. Pessoal,